Olá, capitalistas e capitalistas. Eu sou Mário Goulart, o Analisto, e nós estamos aqui no canal do Analisto hoje fazendo um react de um assunto que é bastante interessante. Bom, no nosso canal, se você não conhece, nós temos toda manhã o Expresso do Analisto, onde a gente toma um cafezinho toda manhã cedinho, batendo um papo sobre o que está acontecendo nas bolsas, nos mercados, no mundo. Quais são as principais, como foi o dia anterior e como vai, mais ou menos como vai ser o dia que está começando, né? E de vez em quando a gente sai com alguns reacts aqui sobre os assuntos mais quentes aí do momento. E eu acho que não tem assunto mais quente nesse momento que China, né? A gente olha aí, nesse momento aí, dia 9 de outubro de 24, nós tivemos na semana anterior, o governo chinês publicou mais um pacote de auxílio à economia chinesa para tentar reavivar, porque a gente olha aqui nesse gráfico que está na tela, desde a reabertura da China em dezembro de 22, mesmo na expectativa da reabertura a partir de outubro, né, você vê que aqui, olhando mais à esquerda no gráfico, a bolsa chinesa vem caindo bastante, né, a política maluca aí de lockdown total, de Covid zero, acabou causando uma crise gigantesca na China, né? Então nós chegamos aqui em outubro de 22, começou a se gerar uma expectativa grande sobre a reabertura, teve uma série de protestos na China, porque 10 pessoas foram queimadas em um prédio por causa dos lockdowns, teve o protesto lá um protesto silencioso, onde as pessoas iam para a rua com o nome isso em Xangai, eu acho, com o nome da cidade onde aconteceu esse incêndio, e iam com cartazes brancos ou papéis brancos que eles põem na frente do peito para protestar. Bom, a China se sensibilizou com seus habitantes, vendo que estava criando um ambiente ruim, e acabou reabrindo, né, em dezembro de 2022. Mas nessa expectativa, olha só o que aconteceu aqui, outubro a 22 a janeiro de 23, a gente teve uma subida expressiva da bolsa. Bom, de lá para cá foram só quedas, aí alguns pacotes, de vez em quando lançam um pacote e a bolsa sobe. Aqui em fevereiro de 2024 lança pacote de novo, a bolsa sobe um pouco e volta a cair, sempre caindo mais baixo, né? Aqui até igualou fevereiro e setembro de 2024 e agora deu essa subida violenta aqui, o pacote foi bastante impressionante. Mas será que dá para confiar nesse pacote de estímulos? Será que isso aí... Porque o que a gente vê aqui, na verdade, é o seguinte, a gente tem, desde aí de 2022, se a gente olha as datas aí que estão colocadas, né, e as notícias que a gente vê, eu fiz um apanhado aqui no Google do que a gente tem de notícias sobre China, e realmente são novos estímulos não entrarão milagre, imersão sobre o próximo estímulo, estímulo na economia em outubro de 23, mercado considera insuficientes estímulos da China em agosto de 2023, o dragão desacelera, deflação na China, em dezembro de 2022, pacote de incentivo fiscal, em junho, anuncia subsídio de 72 bilhões de dólares para veículos, ações da Ásia fecham em alta por conta de pacote. Então, a gente está permanentemente aí nesse movimento. E até eu escrevi um artigo, eu vou colocar o link aqui nos comentários, tá? Vocês deem uma olhada lá na minhagestora.com.br. Eu tenho um artigo onde eu tento esmiuçar um pouco o porquê que a China está, parece uma pessoa, cara que teve uma parada cardíaca e vem lá o pessoal com o desfibrilador, dá um choque e tenta reanimar, mas parece que essa parada cardíaca não está reanimando, não está conseguindo reanimar. Se a gente olhar aqui um pouco melhor, olha só como era a expectativa no momento da reabertura. Olha só, em janeiro de 2023, a expectativa, reabertura da China pode impulsionar a economia global. 7 de julho de 2023, reabertura da China completa 6 meses com atividade abaixo das expectativas. Então, é bastante preocupante. A gente vai tentar olhar um pouco esses fatores aí que condicionam. O primeiro deles é o seguinte: a China deixou de ser a fábrica do mundo. Você tem ali, no governo Deng Xiaoping, no começo dos anos 80, a percepção de uma oportunidade de explorar trabalho barato, fazendo aquelas zonas econômicas especiais. E a coisa deu muito certo. A China tinha mão de obra barata, ela conseguiu se transformar na máquina do mundo. Mas o que aconteceu? Por que ela deixou de ser essa fábrica do mundo?
Algumas hipóteses aqui. Uma delas, a China ficou cara demais para ser fábrica do mundo. O custo do trabalho já não é o mesmo, já tem, pelo menos na zona costeira da China, você já tem uma classe média mais ou menos formada, com capacidade de exigir salários mais altos, você não tem mais aquela pressão que havia antes. Então, é difícil hoje você pensar em montar uma fábrica nova na China. Você vai montar em outros países, no Vietnã, no Bangladesh, na Índia, que parecem ser mais interessantes. Outra questão, a população está diminuindo. A política do filho único, que vigorou durante muitas décadas na China, provocou um desbalanço sério demográfico e só agora a China está se percebendo disso, tanto que ela afrouxou para o segundo filho e mais recentemente para o terceiro filho. Mas você teve inclusive um desbalanço entre meninos e meninas na China, porque tem uma tradição de que a família do rapaz cuida a família tem que cuidar dos pais do filho, né? A filha, ela se envolve em cuidar dos pais do marido. Então o pessoal não queria ter meninas, acabou tendo uma série de infanticídios, abortos, um processo seletivo para que houvessem mais homens que mulheres. Isso causa também um desbalanço, porque existem muitos homens em idade de casar sem a correspondente esposa. Então, tem uma série de problemas aí na demografia da China. Como tudo que é feito por planejamento estatal, normalmente dá chabu depois, né? A ideia de planejamento estatal é terrível e a gente está vendo isso agora. Talvez esse seja o mais sério, é o colapso do mercado imobiliário chinês. O chinês, ele não tem opções para poupar. Essa classe média, esse pessoal que até enriqueceu um pouco com o boom econômico, eles não têm onde pôr o dinheiro. Você não tem um mercado de capitais vibrante. A bolsa chinesa, a bolsa na mainland é relativamente pequena para o tamanho da economia. Você não tem muita segurança de investimentos. Lógico, é uma economia estatal sob controle do governo. Então, qual foi o único instrumento que o chinês viu para aplicar o seu dinheiro? Imóveis. E aí o que aconteceu? Enquanto havia migrações muito grandes de pessoas do campo para a cidade para alimentar essas fábricas, que é a fábrica do mundo, esse mercado funcionou muito bem. Sempre teve demanda por novos imóveis. Mas, como a gente disse, a população está diminuindo, então não vai ter demanda para novos imóveis. E o ritmo das migrações do campo para a cidade também diminuiu, porque não tem fábrica nova sendo aberta. Então, esse mercado entrou em crise, e aí você teve aí nos últimos anos, puxa, a Country Garden, uma incorporadora, praticamente falindo. A Evergrande teve sua falência solicitada aí no começo de 2024. Você tem esse mercado bastante fragilizado, né? E esse era um mercado que vinha demandando bastante insumo do Ocidente. Aí nos diz respeito como brasileiros, que a Vale viveu anos de bonança com isso, com essa demanda de aço para construção, e hoje essa demanda parou um pouco, a Vale tem sofrido bastante. Tanto que na semana passada a Vale teve um boom porque o minério de ferro voltou a subir com esse estímulo. Mas ontem, segunda-feira, dia 8 de outubro, a Vale já teve uma queda expressiva, o ADR abriu caindo 4,5%, a ação terminou aí caindo mais de 3,5% por conta de que existe uma incerteza sobre China. Além disso, o que acontece é que as famílias acabam consumindo menos. Você tem menos empregos, você tem mais preocupação com aposentadoria numa população envelhecida. Lembrando que a China não tem um sistema previdenciário muito bem estabelecido. Então, a pessoa é responsável pela sua aposentadoria. E a fonte de poupança dela, ela está ou em apartamentos que não foram entregues, ou em apartamentos que foram entregues, mas você não tem como alugar nem vender. Você tem um imobilizado lá que não vale nada. Além disso, o investimento na China ele deixou de ser palatável para a empresa ocidental, por várias razões. A primeira delas são as bravatas geopolíticas do Xi Jinping. O Xi Jinping, ele é um cara que o pai dele foi perseguido político na época do Deng Xiaoping e ele parece determinado a meio que vingar o pai dele e também desfazer um pouco dessa aproximação com o Ocidente acontecida a partir do governo do Deng Xiaoping, que ele vê como humilhante para a China. Ele interpreta aquela questão
do século da humilhação, que vai desde a Guerra do Ópio, onde a China teve que entregar Hong Kong, até até a Revolução em 1949, depois da Guerra Civil Chinesa e tudo mais, ele interpreta aquilo como o século da humilhação e ele acha que a China tem que mostrar ao Ocidente que ele é grande. Então ele vem fazendo uma série de bravatas geopolíticas, ameaçando tomar Hong Kong, desculpa, tomar Taiwan, dando um apoio tácito aí às molecagens da Rússia na Ucrânia, tentando formar esse sul global com o beneplácito aqui do nosso mandatário Luiz Inácio, né? Mas ele tem tentado confrontar o Ocidente. Só que o Ocidente não está gostando disso, e você vê que cada vez menos empresas ocidentais querem investir na China, além da questão do custo. Depois você tem as questões de propriedade intelectual. Todo mundo que teve fábrica na China teve problema de propriedade intelectual. Como você era obrigado a ter um sócio local, o cara roubava a tua ideia, fazia uma fábrica do lado ali. Você vê o caso da Embraer, é famoso. Outro deles é a questão da ética, né? Quem já fez negócio com o chinês, eu já sofri isso na pele, normalmente toma um calotezinho para ficar esperto, né? Não tem jeito, você não vai escapar. Você não vai escapar. Quem trabalha com chinês toma calote. Esquece que não existe. Eu tenho um empresário amigo, um colombiano, setor têxtil, que fala: o único jeito deles não te darem calote é você fazer você ficar devendo dinheiro para eles, que aí eles se comportam direitinho, os caras entram na linha. Mas se não, os caras vão te dar calote. Isso vai cansando, o ocidental vai ficando cansado e não vai querer investir mais na China. Depois você tem a questão, essa maluquice aí do Covid-0, né, que provocou uma disrupção das cadeias logísticas globais. Então, o que as empresas ocidentais estão vendo que é melhor você ter mais opções? Você pode até ter coisa na China, mas é melhor você ter uma opção mais perto, porque os caras podem ter aí seus 5 minutos de loucura e falar: não vou te entregar mais. E aí você tem um problema. Nesse mundo onde você quer ter baixo custo de estoque, o just-in-time é muito importante. Então nós tivemos aí esse problema e ele foi muito sério. A disrupção logística provocada aí em 2020, 2021 foi muito séria no mundo. Outra delas é que investir na China, o governo chinês não dá informações confiáveis. Você confia num governo central que manipula dados ao seu bel prazer? Nós temos isso aqui no Brasil. Nós temos o Márcio Postman lá no IBGE, que tem essa mesma ideia. Ele quer fazer um IBGE paralelo com informações que sejam convenientes para o governo, não necessariamente verdadeiras. Então, esses fatores acabam trazendo a ideia de você mudar do offshoring, que foi levar a indústria barata para a China, para o nearshoring, tanto para locais mais próximos fisicamente, como para produzir em locais mais próximos amigavelmente, onde você não vai ter um problema. Então, por exemplo, um país que poderia se beneficiar disso bastante seria o México. O México tem outros problemas agora com a predominância lá do partido do López Obrador, que elegeu a sucessora, a Cláudia Sheinbaum, mas o México poderia se beneficiar muito mais. Ele vai deixar de se beneficiar tanto por conta dessa postura hostil ao Ocidente que ele também vem adotando, né? Além disso, nós temos aí a guerra comercial que foi promovida pelo Trump a partir de 2018, né? Onde o Trump percebeu que a desindustrialização dos Estados Unidos estava causando um problema sério. Aquela classe média baixa, aquele setor de blue collar, que votou nele, blue collar, não blue collar, o colarinho azul, ele está insatisfeito, porque ele perdeu o emprego para uma vaga que foi para a China. Então, ele começou a trabalhar nessa questão também. E esse cenário, ele continua, e eu acho que ele vai continuar. Então, existe uma grande preocupação, e a China tem tentado fazer estímulos à economia desde o seu fim do Covid-0. Mas isso parece não estar sendo suficiente. A gente vem observando aí, bastante flagrante como isso aí vem. O estímulo vem, mas parece que ele dá uma empolgação limitada e depois volta. Então vale a pena a gente observar. Existe saída para a China? Existe. Seria estimular o mercado doméstico.
mas isso depende até de reformas políticas, que eu não sei se o Partido Comunista está disposto a fazer. É um cenário bastante incerto se existe disposição política para isso. Então, vale uma postura aqui de cautela. Talvez eu possa estar errado, a gente possa perder um grande boom da economia chinesa a partir desse novo pacote de estímulos, mas ele apesar de uma empolgação inicial de mercado, ele acabou falhando em dar esse estímulo. Então vale a pena a gente acompanhar. Fica aqui mais esse react. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, recomende aos seus amigos. Um grande abraço a todos, ótimos negócios e a gente vai falar mais sobre China no futuro. Um abraço. Não esqueçam de dar uma olhada no link aqui nos comentários sobre o texto que eu escrevi no minhagestora.com.br. Obrigado e um abraço.